quarta-feira, essa série de mensagens sobre as coroas que a Bíblia menciona. Eu quero incentivá-lo, assim como você veio, a chamar outros a estarem aqui, porque eu tenho certeza que são mensagens que vão transformar a nossa vida, vão nos edificar, tenho certeza. Abram as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, no seu capítulo de número 9. Eu vou falar sobre a coroa incorruptível. A primeira coroa que estaremos ministrando nessa quarta-feira se chama coroa incorruptível, coroa que eu também denomino como coroa dos vencedores. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 24. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus ou não glória a Deus? Então você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. A partir dele, vamos ler na leitura prefacial desta noite. Amém? 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, meu Pai, pela oportunidade de ministrarmos e ouvirmos a tua palavra. Deus, obrigado, fala conosco, assim como já falaste em meus louvores, em meio às oportunidades. Nós temos certeza que agora é o momento áureo, o momento onde tu completarás a tua obra que já se iniciaste, meu Pai, nesta noite. Deus, então visita corações, Deus, no mais profundo, no âmago mais íntimo. Deus, fala conosco, Deus, nos encoraja, porque coroa é sinal de autoridade, coroa é sinal de poder, coroa, Deus, é sinal de escolha. Coroa, Deus, é para poucos. Eu te peço em nome de Jesus, sobre aqueles que estão aqui, Deus, venha nos coroar, Deus, venha nos honrar, Deus, faz a tua obra em nossas vidas, porque somos sim, ó Pai, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, como a tua palavra nos ensina. Então fala conosco, faz de fato, ó Pai, todas as tuas promessas se cumprirem em nossas vidas. Deus, estamos ávidos por ouvi-lo. Fala conosco, Deus, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. A primeira coroa a ser ministrada é a coroa corruptível, incorruptível. Essa coroa que não há corrupção, essa coroa que a Bíblia menciona como perfeita. E já de antemão, para nós termos um entendimento melhor sobre as coroas, coroa na Bíblia tem um significado muito importante. Coroa na Bíblia quer dizer recompensa, quer dizer algo que é dado ao ser humano por aquilo que ele tenha feito. As coroas que serão ministradas são 5, não tem nada a ver com salvação, amém? Essas são coroas que Deus dá já para o salvo. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós que já temos comunhão com Deus, o nosso andar com Ele faz com que um dia alcancemos, sejamos galardoados, ou seja, recompensados com coroas. Essas coroas serão dadas um dia. Pastor, quando será que essas coroas serão dadas? Quando será esse dia? Olha, cada coroa dessa representa uma bênção que Deus irá nos dar no céu. No céu. No céu, Deus nos dará tudo isso, todas essas coroas. Mas enquanto eu estou aqui na terra e caminho para elas, Deus vai me abençoando, Deus vai me agraciando. E aquilo que acontece no céu, Deus derrama também sobre a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então aquilo que um dia eu vou desfrutar no céu, eu também desfruto aqui na terra, de uma forma não total, mas de uma forma parcial, eu desfruto de muitas coisas. Então essas coroas são recompensas que eu, você, cada um de nós, o homem e a mulher de Deus, irão receber um dia no céu. Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Quem quer ir agora? Opa. Mas o céu é uma promessa para as nossas vidas. O céu um dia acontecerá e não há coisa melhor, meus amados. Paulo diz que morrer para ele era lucro. Olha como Paulo estava muito à frente da gente, né? Pastor, mas ele não era casado, não tinha filhos. Tem que ponderar isso aí também. Mas Paulo, ele falou, morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. E Paulo preferia viver porque ele sabia que outros precisavam ser alcançados. Paulo de uma mente, de um coração realmente fenomenal. Mas
1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, que eu vou ler novamente, diz assim: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Então Paulo vai fazer uma analogia entre o corredor, entre o atleta. Nós estamos falando de uma cidade chamada Corinto, na Grécia. Essa cidade Corinto, ela fica, melhor dizendo, na Grécia. Ela fica numa localização chamada um istmo, é um estreito de terra que liga a parte da Grécia continental e a parte da Grécia península no sul. Então é um istmozinho, um estreito de terra, e ali se encontra a cidade de Corinto. Essa cidade ela era movida por muitas coisas. Era uma cidade portuária, ou seja, uma entrada e saída de pessoas. Era uma cidade que era conhecida por muita prostituição, geralmente áreas portuárias. Infelizmente, a prostituição é muito grande, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. Mas em Corinto era muito. Em Corinto havia o culto à deusa Afrodite, que era a chamada deusa do amor para os gregos. Então, onde as sacerdotisas, de uma forma triste no falar, mas elas faziam bacanais em frente ao templo e se prostituíam com homens e diziam que isso era culto a Deus. Existe um motel aqui na Maxwell chamado Corinto. Quem já ouviu? Ninguém vai falar, né, gente? Mas um hotel chamado Corinto. Corinto vem dessa cidade de Corinto, porque lá havia essa deusa Afrodite, dessa deusa do amor, essa deusa pagã, obviamente, ok? Mas lá em Corinto não havia apenas isso. Em Corinto também havia chamado os Jogos Istmicos. Istmos vem de istmo, porque Corinto ficava nesse istmo, entre essas duas regiões da Grécia, esse estreito. E esses jogos envolvia toda a região. Então era muito comum, de 2 em 2 anos, esses jogos ocorrerem. Paulo aproveita o contexto da cidade, de ser uma cidade envolvida com os Jogos Olímpicos, e ele começa a fazer uma analogia entre o corredor, entre o atleta, entre o atletismo, e também ele pega o boxer, o boxe, e faz uma analogia entre esses dois esportes, de como deve ser o homem de Deus. Paulo aproveita isso. Esses jogos istmos que havia ali em Corinto, eram jogos, mas em homenagem, culto a um deus do mar chamado Netuno para os romanos e para os gregos chamado Poseidon. Então, era um deus da Grécia. Falar de Grécia é falar de deuses, né? Então, deuses com letra menor, sem dúvida, tá bom? Mas todo o culto que havia ali Corinto era uma cidade realmente muito idólatra, muito pagã, desvirtuada. Paulo pregando para aquela cidade, imagina quantas coisas ele não teve que bater de frente. E aí ele faz essa analogia entre o corredor, que se esforça, que se esmera para conseguir algo, e ele coloca, olha, assim deve ser o homem, a mulher de Deus também. Faça uma comparação com o atleta. Olha como ele se domina, olha como ele tem uma dieta, olha como ele tem um exercício, olha como ele se esforça, olha como ele treina. Olha como é dura a vida dele. Será que a nossa, enquanto homem e mulher de Deus, seria diferente? E Paulo começa a chamar a atenção para essa analogia do povo do atletismo, para que o homem de Deus fosse assim. Olha como diz, eu vou ler agora com mais calma, o capítulo 9, versículo 24, assim: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva só um ganha. Em toda corrida, em todo atletismo, só um vai chegar em primeiro. E Paulo começa a trazer essa analogia, olha, os atletas se esforçam para chegar em primeiro, só que nós, homens e mulheres de Deus, nós caminhamos para algo que é experiência com Deus. Nós caminhamos para uma coroa, que ele vai falar daqui a pouco, que um dia nós teremos, alcançaremos. E essa coroa, meus queridos irmãos, eu vou conseguir, você vai conseguir, todos nós conseguiremos, todos nós chegaremos, amém? Em nome de Jesus. Não há concorrência entre nós. No atletismo há, mas para o homem e para a mulher de Deus não há concorrência alguma. E sobre essa coroa nós alcançaremos. E Paulo começa a ministrar, ele vai além. Ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Olha, corram, homens e mulheres de Deus. Se esforcem. Essa coroa é algo que Deus vai nos dar. É algo que Deus vai nos galardoar. É algo que Deus vai nos recompensar. Pastor, para que eu preciso receber isso no céu?
olha, venha às aulas de escatologia todo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Você vai entender um pouco isso, mas são recompensas, meus amados, no céu não é para ficar parado, não. No céu ninguém vai ficar com as pernas para cima, não. Nós teremos competências, cada um vai receber uma competência, uma função. Eu tenho certeza que a minha função não chegará nem perto da que o apóstolo Paulo irá receber. Então, o que você faz nessa terra, certamente, em comparação, em trazendo menção ao que você vai receber no céu, sim, certamente fará muita diferença. Salvação Deus nos dá de graça, amém? Mas o que eu faço nesta terra, tenha certeza disso. Nós receberemos galardão ou não no céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 25, olha o que diz. Todo atleta em tudo aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, a primeira coisa que Paulo fala, olha, o atleta se domina. Ou seja, ele sabe que ele não pode comer muito, ele sabe que tem que ter uma dieta, ele sempre sabe que tem que dominar o tempo dele, ele sabe que tem que ter um tempo certo, preparado para isso e para aquilo, ele sabe que tem que guardar o corpo dele, ele sabe que se ele não treinar mais que os outros, ele não vai conseguir. E Paulo fala isso para alcançarem uma coroa corruptível, uma coroa que com o tempo vai se estragar. As coroas naquela época eram feitas de louros, coroas de folhas de palmeira, então com o tempo se estragava. E Paulo fala, olha, isso aí é corruptível, vai passar 1 mês, 2 meses, vai estragar. Agora nós que corremos por uma coroa que é incorruptível, que o tempo não destruirá, que será eterna. Será que nós não temos que correr mais do que os atletas? Será que nós não temos mais que nos esforçar mais ainda em Deus? Será que nós temos que buscar mais ainda em Deus? Será que nós não temos que caminhar mais com o Senhor? Será que nós não temos que buscar mais a Ele? E Paulo começa a fazer essa analogia, esse jogo entre o atleta e o homem de Deus, que reflete em nossas vidas hoje. E para os irmãos terem uma ideia de que coroa corruptível Paulo estava falando, vem um pouquinho, alguns versículos anteriores. Olha o que diz o versículo de número 16. Capítulo 9, versículo 16. Eu não iria lê-lo, mas eu vou ler. Capítulo 9, versículo 16. Olha o que Paulo diz. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa, porque ai de mim, se não pregar o... Olha o que Paulo fala. Pastor, o senhor está lendo o versículo, é melhor ler o versículo anterior. Daqui a pouco eu leio o capítulo todo, né? Mas, bom, vamos ler o versículo 14? Eu quero ler o versículo 14 também. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do... Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule a esta... Paulo é de realmente uma compreensão do evangelho, da palavra, que ele fala, olha, não quero que nunca a glória de pregar o evangelho seja anulada por minha causa. E ele fala, se eu não pregar o evangelho, ai de mim, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então Paulo, aí depois nos demais versículos, Paulo fala, olha, vou me proceder fraco para ganhar os fracos, forte, me tornarei forte para ganhar os fortes, me farei como judeu para ganhar os judeus, me farei como gentio para ganhar os gentios. Ou seja, Paulo queria ganhar almas. Aí depois de falar tudo o que ele fez, ele fala, olha, vocês também devem ser assim, como um atleta que se esforça, que se esmera, que luta. Mas caminhar com Deus não é fácil. Quem disse isso realmente nunca caminhou com Deus. Caminhar com Deus é renúncia, caminhar com Deus é realmente você procurar algo cada vez mais que nos separa do mundo. E é isso que Paulo estava exemplificando e falando para o povo, olha, sejam como esse atleta, se esforcem, busquem mais a Deus, leiam mais a palavra, que Deus vai falar contigo. Amém, meus amados? Glória a Deus, porque existe uma coroa, e essa coroa incorruptível, eu vou receber, você vai receber. E essa coroa é uma coroa de vencedor, é a coroa daquele que não desiste dos seus sonhos, é a coroa daquele que vai até o fim. É a coroa daquele que começa um projeto e termina. É isso que Paulo está falando. Olha, o atleta, ele vai até o final.
Ele começa uma competição e ele vai lutar com o objetivo de ser o primeiro, o segundo, o terceiro, mas ele vai lutar. Ele não para pela metade, ele não desiste. Assim é o homem de Deus. Essa coroa incorruptível, essa coroa de vencedor, é aquela coroa que um dia eu vou receber e hoje também eu recebo de uma determinada forma. A coroa é aquilo que Deus me dá no sentido de que, olha, não desista dos seus sonhos. Não pare os seus projetos. Não deixe para trás aquilo que um dia você começou. É a coroa que Deus tem para nossas vidas e irá nos dar em 2018, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Lute para alcançar seus sonhos. Lute para alcançar seus objetivos. Essa é a coroa que Deus tem para as nossas vidas, amém? E o versículo, capítulo 9, continua. No versículo de número 26, assim diz: assim corro também eu, Paulo falando, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E aí ele agora começa a fazer uma comparação ao boxe, né? E ele fala o seguinte, olha, eu não corro, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo tinha meta, Paulo tinha foco. Nós começamos o ano de 2018 e várias pessoas fazem metas, né? Focos, projetos. Por isso que é bom, às vezes, até anotar. Chega no final do ano, quantos nós conseguimos concretizar? Quantos nós fomos até o fim? Quantos nós terminamos? Ou quantos nós desistimos? Paulo fala, olha, eu não vou ficar dando golpes no ar, sem acertar nada. Eu tenho que ter foco. Tenho que ser como lutador, focado para acertar meu alvo. Era isso que Paulo falou, para eu receber essa coroa, para eu conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida, para eu ser esse vencedor, essa coroa incorruptível, eu tenho que ter foco na minha vida, eu tenho que ter meta no meu ministério, eu tenho que saber o que Deus tem para mim nessa terra, eu tenho que saber qual o ministério, para que Deus me chamou, para que Deus me chamou, para que Deus o chamou, para que Deus nos chamou, o que Deus tem para a sua vida? Eu falo não apenas no campo familiar, secular, eu falo como membro de um corpo, do corpo de Cristo. Você já procurou saber qual a sua função no corpo? Porque todo membro tem uma função em um corpo. E no corpo de Cristo, qual é a sua função? Para que você foi chamado? Quais são suas habilidades? O que Deus tem chamado você? Esse é o foco que Paulo tinha. Eu tenho que ser como um boxer, eu vou olhar e vou acertar. Olha, eu vou correr, vou me esforçar como um grande atleta. E eu vou alcançar os meus sonhos, porque Deus tem uma coroa incorruptível para cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém ou não amém? Assim como era em Corinto, uma cidade muito voltada para os esportes, Paulo aproveita esse gancho para falar o que ele tinha realmente como foco para a sua vida ministerial. Em tudo Paulo fez para pregar o evangelho, em tudo. E o que ele queria era que isso também fosse concedido a nós. Amado, coroa é uma expectativa de eu ter. Eu quero que você guarde isso no seu coração, amém? Coroa, e todas elas que serão ministradas, é uma expectativa. No direito nós falaríamos que é uma expectativa de direito. Eu não tenho direito adquirido sobre aquilo. Eu tenho uma expectativa de um dia alcançar. Então, para que essa expectativa seja concretizada, eu tenho que caminhar na terra como se ela fosse hoje para mim. Aquilo que um dia vai acontecer no céu, eu tenho que caminhar como hoje estivesse acontecendo, trazendo à existência aquilo que não existe. Senhor, que isso seja verdade hoje na minha vida. Eu quero viver como se estivesse no céu. Amém, igreja? Glória a Deus. Traga isso à existência. E aí sim, essa expectativa, essas coroas que um dia serão acrescentadas e nós receberemos, eu consigo desfrutar delas também aqui na terra. Então essa coroa é algo que Deus nos dará um dia no céu. Amém? Abram as vossas Bíblias. Ainda dentro dessas coroas, tem uma bênção incorruptível, algumas bênçãos incorruptíveis que Deus nos dá na nossa caminhada com Deus. Existem algumas heranças que Deus nos dá. Amém? Quem é herdeiro de Deus, diga glória a Deus. Nós somos herdeiros. Nós recebemos algo de Deus. Amém? Você é co-herdeiro com Cristo, porque Cristo é seu irmão mais velho. Então, com Cristo, você é herdeiro também. E sobre essas heranças, são todas essas coroas que nós estaremos ministrando. Inclusive, essa coroa incorruptível, essa coroa do vencedor.
Mas sobre essas coroas, todos queremos ministrar, algumas bênçãos espirituais são sobre as nossas vidas. Algumas bênçãos Deus derrama. Abram as vossas Bíblias em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? O versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, presta atenção. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. Reservada onde? Nos céus para nós. Eu quero frisar o versículo 4, diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para cada um de nós. Amado, você tem uma herança incorruptível. O que você recebe de Deus, ninguém pode corromper. O que você recebe de Deus é perfeito para a sua vida. Quando você recebe uma herança de um pai, olha, dependendo da herança, pode ser boa, mas lembre-se que em toda herança pode vir as dívidas também. Tem pai que deixa dívida para os filhos, sabia? Assim como tem empresa que fale e fica massa falida, para repor todos os danos, primeiro as dívidas trabalhistas, não é assim? Assim também existem pai que deixa dívida para os filhos. Quem quer receber dívida do seu pai? Aí o espólio vai ter que pagar. Então ninguém quer receber dívida, né, dos pais. Deus nos dá uma herança que é incorruptível. Deus nos dá uma herança que não pode ser maculada. Deus nos dá uma herança que não pode ser perdida. O que Deus nos deu é perfeito. Às vezes colocamos tantas culpas em algumas coisas, em outros fatos, mas às vezes culpamos até Deus. E Deus não tem nada a ver com isso, porque a herança que Ele nos deu é perfeita. O que Ele fez por nós, o que Ele deixou para nós, é perfeito, é singular, é único. Cabe a mim viver isso, desfrutar disso, desejar viver isso. Mas a herança que Deus me deu, e a maior herança é o seu habitar em mim, a maior herança é a comunhão que eu tenho com Ele, mas isso é perfeito. Isso é uma herança, é uma bênção que eu recebi dessa coroa incorruptível, dessa minha vida com Deus. Herança incorruptível, Deus lhe dá dia a dia algo que foi derramado de graça para as nossas vidas e desfrutamos. Amém? Glória a Deus. Outra bênção que Deus nos dá, abra ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Quem achou, diga glória a Deus. Todos acharam, amém? Olha o que diz o versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus amados, eu fui semeado por uma semente incorruptível. Eu nasci em corrupção, todos nós nascemos em corrupção, porque nascemos sem conhecer a Cristo. Todos nós nascemos de algo corruptível, de falhas, mas quando eu aceito Jesus, uma nova semente é colocada em meu coração, e a semente incorruptível faz com que eu caminhe em novidades de vida. A semente que eu recebi, a semente que você recebeu, a semente que nós recebemos é incorruptível, não tem corrupção, não tem erro, não tem falha. Aquilo que Deus colocou no meu coração é perfeito. Lembra da parábola do semeador? Uma semente caiu no caminho, outra caiu entre os espinhos, uma caiu em solo fértil, e essa produziu a 30, a 60, a 100 por 1. Qual era o problema da semente? O problema estava na semente? Não. A semente era perfeita. Onde estava o problema? Onde ela caiu, né? Onde ela foi semeada. E, obviamente, Deus não estava falando sobre terra, Deus está falando sobre corações. E depois vai explicar toda a parábola do semeador, qual era o coração que cai a semente na beira do caminho, outro em meio aos espinhos, e Deus já falando como o coração do ser humano é.
A semente é perfeita. O nosso coração, onde ela é semeada, que é o problema. Mas a semente é incorruptível. A palavra de Deus é incorruptível, ela é perfeita. Mas quando algo não dá certo em nossas vidas, é natural que o ser humano reclame e comece a colocar os problemas em Deus que não me fala comigo, Deus que não age, Deus que eu não Deus presente, Deus que é ausente na minha vida, Deus que não faz diferença. Mas como está o meu coração? Tem algo sufocando essa semente? Onde eu estou? Com quem eu ando? Quais são as minhas companhias? Quais são as minhas amizades? Isso sufoca a semente. Como eu tenho andado? Eu tenho andado no caminho ou à beira do caminho? Porque, meu amado, eu tenho certeza, a semente de Deus, onde ela cai, ela frutifica. Sabe, existe uma, não vou me recordar agora o nome da semente, mas tem uma semente que dá em tudo quanto é lugar. Já viu planta nascendo até em meia rocha? A palavra de Deus, onde ela é semeada, ela frutifica. Ela é perfeita. Ela não precisa de solo perfeito. Meu amado, basta eu querer, basta eu desejar, basta eu realmente querer se aprofundar de Deus, porque a semente é perfeita. Ela dá fruto, ela cresce, dá uma árvore linda. Mas a minha vida, o meu coração reluta. Eu tenho que andar no caminho, mas me desvio. Eu tenho que andar fora das demais companhias, mas elas me sufocam. E às vezes eu fico esperando, olha, quando meu coração estiver preparado, quando eu for um solo fértil, meu querido irmão, talvez você fique esperando isso a vida inteira, e nunca isso vai acontecer. Então faça o seu solo realmente melhorar, faça o seu solo, seu coração ser mudado e reestruturado, porque a semente, ela é perfeita, a palavra é perfeita, e aquilo que sai do coração de Deus é perfeito. Pastor, mas não está fazendo efeito na minha vida. Que palavra é essa? Pois bem, eu tenho que mudar. Você tem que mudar. Nós temos que mudar. O nosso coração que está corroído, nosso coração que está corrupto. Mas a semente, ela é incorruptível, perfeita, produz a palavra verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Outra bênção incorruptível que Deus derrama sobre as nossas vidas, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Dê um pulinho mais aí à frente. Capítulo 3, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Todos acharam, amém? Versículo 4 diz assim: seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Roupagem, trajo, roupa, na Bíblia menciona muito, traz muita menção à santidade ou não. Santidade, roupas brancas, não é assim? Pecado, então o homem distante de Deus, o homem quando começa a clamar ao Senhor por um erro, por uma falha, coloca o pano de saco, ou seja, a roupa reflete muito a questão espiritual do homem. E olha, até na alma. A pessoa quando está feliz, ela se veste melhor. A pessoa quando está triste, ela fica mais desleixada. É ou não é assim? Até no dia a dia, a roupa reflete muito o que a pessoa é, o que ela está passando. E no mundo espiritual, igualzinho, da mesma forma. Mas ele fala de um traje interessante, um traje que é incorruptível, que é um espírito manso e difícil, né, gente? Quem é manso e tranquilo aqui? Só Moisés, pastor. E até Moisés, que era o homem mais manso da terra, que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra, até Moisés tem um momento que ele entra no automático e bate na rocha, fere a rocha, e Deus impede ele de entrar na terra prometida. Mas esse traje incorruptível de um espírito, de uma postura mansa e tranquila, meus amados, todos nós precisamos e muito. Mansidão em meio à dificuldade, mansidão em meio àquilo que é contrário ao que estamos pensando, ser manso no momento de perda, ser manso quando alguém passa por cima de você, ser manso quando alguém se levanta contra você. Meus amados, esse é o traje incorruptível, é incorruptível.
se você estiver trajando isso, se você estiver vestindo isso, e eu sei que é difícil, eu sei que todo dia é dia de você botar essa roupagem, pedir, Deus, me dá condições para não perder essa roupa na minha caminhada, porque esse traje tranquilo e manso, meus amados, certamente reflete a glória de Deus. Quando alguém se levanta com mais vigor sobre você e você se mantém tranquilo, é ou não é assim? Se alguém vem falando com você com palavras ásperas, com palavras duras, se levantando contra ti, se você falar da mesma forma, o que acontece? Ou é briga, ou, meu querido, ou não vai dar certo de qualquer forma. Então, se está falando alto, fala mais baixo ainda. Se está levantando, senta, espera, tranquilo. Amém? Que Deus possa nos dar esse domínio próprio, que é difícil, né, gente? Dá vontade de pular na garganta dele, né, levar logo para o chão, resolver o problema, mas aí o Espírito fala, se reveste de uma roupagem incorruptível. Troca essa roupa de MMA e bota uma roupa de santidade. Mansidão e tranquilidade. Que Deus venha nos dar isso todo dia, né, meus amados? Muito difícil, muito difícil. Por isso que o fruto do Espírito, que a Bíblia fala que o fruto do Espírito não são os frutos. O fruto do Espírito, que eu e você temos, ele tem vários gomos, várias facetas, e uma delas é o domínio próprio. Então, que Deus venha nos dar esse domínio próprio em meio à dificuldade, em meio ao momento tempestuoso. Eu sempre falo, olha, é agora que a gente tem que ser manso. Então, quando as coisas estão difíceis no trabalho, em casa, e olha, agora é a hora de a gente ficar manso. Porque enquanto tudo está bem, é mole. Mas quando tudo começa a cair por terra, começa as situações difíceis, é agora que tem que ser manso e tranquilo. É agora que Deus me coloca esse traje. É agora que Deus vai começando a me colocar uma roupagem para que eu possa resistir cada dia mal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é porque um dia eu quero receber uma coroa incorruptível. Se eu quero ter essa coroa de vencedor, que é aquilo que Paulo falou, de ser como atleta, como boxer, como corredor, se eu quero ter não desistir dos meus sonhos, perseverar, caminhar, lutar, treinar, buscar, me exercitar em Deus, se eu quero alcançar essa coroa incorruptível, tudo isso tem que ser vivido na minha vida. São bênçãos espirituais que essa coroa que um dia receberemos reflete em nossas vidas. Amém? Mais um versículo. Abram as vossas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 6. Volte um pouquinho aí. Nós estamos pregando um sermão temático, então é bom para a gente andar um pouquinho na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 24. Tem Efésios na Bíblia? Tem certeza? Capítulo 6, versículo 24. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Versículo 24 diz assim: a graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras versões está assim: a graça seja com todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Isso. Essa é da versão da Revista Corrigida. Então, um amor incorruptível. Outra faceta dessa coroa incorruptível que um dia nós teremos é esse amor incorruptível. Mas o que é um amor incorruptível? É um amor que não tem corrupção, obviamente, né? Mas o que é amor? O que é amar de forma sem corrupção? Meu amado, o amor, 1 Coríntios capítulo, vários filósofos tentaram explicar o amor, né? Vários. Mas Sócrates, Platão, muitos deram até nomes de amor, ágape, o amor filos, o amor eros, tentaram explicar o amor de uma forma, mas como Paulo explicou em 1 Coríntios capítulo 13, ninguém. E ele fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo... não quero amar não. Amar é sofrer. Quem quer amar aqui? Quem quer sofrer? Ninguém, né, gente? Amar é sofrer. A Bíblia diz que o amor tudo sofre. Amar é sofrer.
Amar é abrir mão de algumas coisas. Amar é compreender. Amar é renunciar. Amar é saber que você nem sempre vai ter razão. Amar é você deixar coisas passarem em prol de outro. O amor tudo sofre, tudo suporta. Meu Deus. Quer amar? O pacote está aí. O pacote é grande. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Está preparado para esperar? Homem não gosta muito de esperar não, né, gente? Então você vai esperar a sua esposa se arrumar. Vai se esperar a sua esposa em outras situações. Está pronto para esperar? Você jovem que quer se casar, você homem, mulher que quer se casar, exercite o amor desde já. O amor tudo suporta, tudo espera. O amor tudo crê. O amor não é exasperado, o amor não arde em ciúmes. O amor tem ciúmes, mas ele não arde em ciúmes. Amém? O amor jamais acaba. Isso é amor incorruptível. Dura coisa, né? Hoje, infelizmente, a gente enxerga uma inversão de valores, o amor cada vez mais banalizado, o amor cada vez mais trocado e corrupto, o amor que é uma troca um pelo outro, o amor que não permanece, o amor que não sofre, o amor que não suporta. Ah, mas eu estou casada há uns 15, 20 anos, 30 anos, não estou mais suportando. Eu nunca vou me esquecer lá na minha querida igreja do Borel, e eu estou pregando no Borel, e aí os irmãos, pastor, não, isso foi numa sexta, não me lembro agora, pastor, vamos no monte, vamos subir no monte, meu amado, tem que acordar amanhã cedo para pregar, pastor, no monte é muito especial, pastor, tem que ir para o monte. Eu falei, olha, não vou poder ir, a monte? Fala, não vou mesmo. Tá? Aí no dia seguinte, esse mesmo rapaz, vamos para o monte, desceu para mim, pastor, estou com uma dificuldade no meu relacionamento. Eu falei, pô, vamos sentar, vamos conversar. O que houve? Pastor, na verdade eu quero terminar meu relacionamento. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Pastor, eu não sou casado. Eu estou junto com essa pessoa, me juntei com ela, já tem aqui mais fazer agora uns 15 anos. 15 anos. Ele estava se esquecendo de estar falando com o advogado, né? Mas deixa isso para lá. Eu falei, bom, 15 anos, mas eu não assinei papel, então está na hora de separar. Eu não tenho nada com ela, e você tem quantos? Eu tenho 4 filhos com ela. Aí eu falei assim, meu amado, conselho para você. Você gosta de subir um monte, não gosta? Agora desce no cartório e acerta tua vida como homem de Deus. Então, uma hipocrisia, um engodo, uma mentira, não entro nem em termos jurídicos, mas como uma pessoa dessa consegue ter comunhão com Deus, louvável, hein, gente? Cuidado com o louvor, hein? Brincadeira, né, gente? Mas podia estar pregando, podia estar dando aula, podia estar em qualquer lugar. Mas descer para o cartório para acertar a vida, perante Deus e perante homens, 4 filhos, 15 anos, olha, estou chutando, porque deve ter mais. Bota 4 filhos aí, bota vezes 2, vezes 3, aí. Só de espera de um para o outro. Mas para subir o monte, para ter ditas experiências com Deus, todo mundo sobe. Todo mundo sobe. Mas para exercer sua vida realmente na terra, caráter. Hoje se dá muito valor a dons e não sabe de onde vem o dom. Porque Lúcifer se faz também por anjo de luz. Satanás se faz passar por anjo de luz. E se dá pouco valor ao caráter, à mudança de vida. E é pelos frutos que você conhecerá a árvore. E não é pelos dons. Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome profetizei. Senhor, em teu nome expeli demônios. Não os conheço. Arreda daqui. Essa coroa corruptível que um dia eu quero receber, nós queremos receber. Essa coroa é para aquele que persevera até o fim. Aquele que luta pelos seus sonhos. Aquele que sabe que o amor, meu amado, pode ter algumas feridas, mas ele é incorruptível. Não tem corrupção no amor.
Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Amém, igreja? É duro falar isso hoje em dia eu fico até quase constrangido de falar isso. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas são tantas, as inversões são tantas, que eu não quero, eu falo para os irmãos, olha, meu amado, você quer amar? Vai sofrer. Amar, você vai ter que abrir mão. Amar, você vai ter que renunciar. Esse é o amor incorruptível que a Bíblia nos dá. Isso é o que Deus tem de herança para as nossas vidas. Essa é a coroa que um dia eu vou ter no céu, que nós teremos no céu. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas, se eu não vivo aqui, você acha que você vai viver no céu? Sinceramente. Pensa. É só fazer uma analogia que eu sempre gosto. O apóstolo João fala, olha, se eu não amo o meu irmão, que eu consigo ver, quiçá Deus que eu não vejo. Então, se você não ama o seu irmão que vê, vai amar Deus que você não vê? Certamente não. Então, como que eu ajo com as coisas aqui na terra, certamente vão refletir com as coisas lá do céu. Se eu não consigo viver aqui um pouco disso, meu amado, essa coroa eu não vou receber. Mas essa coroa incorruptível, essa coroa de vencedor, é para aquele que luta pelos seus sonhos até o fim, até o final. Não para, como um atleta que se prepara. E você é esse homem, essa mulher de Deus, em nome de Jesus. Se prepara no teu casamento. Casamento é guerra, meus amados. É uma bênção, mas é uma guerra também. Está se preparando para ele? Ah, pastor, já estou casado, então se prepara mais ainda. Se prepara. É que nem um atleta. Seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja um pai melhor, seja uma mãe melhor. Mas tem uma verdade em nossos corações que não cai por terra. O amor é incorruptível. Não tem corrupção no meu amor. Amém, igreja? Glória a Deus. Para encerrar, abram as vossas Bíblias, por gentileza. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Falando em acabar, né? Vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Versículo 11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amado, em nome de Jesus, a primeira coisa que você tem que ter é conservar o que você tem. Deus está falando para a igreja de Filadélfia, dentre as 7 igrejas de Apocalipse, a única que não recebeu exortação alguma foi Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Falando em amor, Filadélfia quer dizer isso. Vem de filos, amor entre irmãos, amor fraternal. Filadélfia era uma igreja aos olhos de Deus perfeita. Aí no final do capítulo 3, que fala sobre a igreja de Filadélfia, no meio fala assim, olha, guarda o que você tem. Guarda o que você tem. O que Filadélfia tinha de tão especial? Olha que diz o versículo 10 do capítulo 3. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Havia algo que essa igreja guardava. Era a palavra e de forma perseverante. E aí Deus, na sua última palavra para Filadélfia, últimas palavras, fala, olha, guarda isso que você tem. Porque eu venho sem demora. E diz mais, no versículo 11, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, a contrário senso, o que você tem, você pode perder. Digo em todos os aspectos, inclusive salvação. Salvação se perde. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Lembre-se de Gálatas capítulo 5, versículo 1, olha, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. A Bíblia fala, olha, Deus que nos chamou para a liberdade, permaneceis em liberdade, para que não volteis a julgo de escravidão. Então, posso voltar a julgo de escravidão? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permanecei firmes, para que não volteis a julgo de escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Então, eu posso voltar, eu posso perder aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque a semente é ruim? Não. Porque a herança foi ruim? Não. Porque o meu coração não quis. Eu perdi tudo aquilo que Deus tem para a minha vida no futuro e hoje. Então a primeira
as últimas palavras de Deus para Filadélfia foi: olha, conserva o que você tem, que é a palavra da perseverança, que é o que nos leva a essa coroa incorruptível, que nos leva a essa coroa de vitória, de vitorioso, que é a analogia ao atleta, é a analogia ao esportista que se esforça. Mano, salvação é de graça, amém? Amém ou não amém? Salvação é graça. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de Deus, isso não vem de nós, mas sim de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é de graça. Agora, mantê-la se chama santificação. Manter salvação tem um nome: santificação. Filipenses capítulo 1 vai dizer que, olha, desenvolvei a vossa salvação. O que é desenvolver a salvação? Santificação. É se separar do mundo. É buscar uma coroa que não se corrompe. É se esforçar. É procurar ter uma vida realmente no altar de Deus. E se o esportista faz isso, e por uma coroa que vai se corromper, quiçá nós, que estamos caminhando por uma coroa incorruptível, que se chama céu, que hoje não conseguimos dimensionar o que é, a grandeza que é, mas um dia nós estaremos lá. Glória a Deus, igreja. Amém? Vamos colocar de pé. Quero chamar os irmãos do louvor. Deus faz uma exclamação para esta igreja de Filadélfia. Ele vem sem demora, Deus vem sem demora, amém? Deus está voltando, Jesus está voltando. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nossa coroa pode ser perdida, pode ser tomada. Então conserva o que você tem. O que você tem, o mais precioso é a palavra, é a sua vida com Ele, é a sua vida no altar de Deus. Eu tenho certeza que é isso que te faz um homem e uma grande mulher do Senhor. Então se prepara, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para resgatar e para buscar a sua igreja, para aquela que conserva o que tem. É hora de você não desistir dos seus sonhos. O atleta, quando ele entra na corrida, 100 metros, 200, 300, 800, ele sabe que ele vai dar tudo dele até o final da prova. Nós somos assim. Eu persevero, você persevera. Eu luto por aquilo que Deus tem para a minha vida. Lute por aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem uma coroa para nós, que um dia nós receberemos. Mas enquanto estamos aqui na terra, Deus também compartilha dela conosco. Deus tem milagres para nós também. Deus tem proezas sobre as nossas vidas para derramar na vida de cada um. Mas Deus quer encontrar em nós esse espírito atlético. Esse espírito que realmente se coloca para fazer a obra. Feche seus olhos. Vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Peça para Jesus falar contigo nesta noite, continuar a falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Toma o teu lugar, Deus. Estou subindo para um lugar mais alto.
te exaltar nesta noite. Deus, nós cremos que Tu és um Deus que está aqui. Tu és um Deus que está em nosso meio. Tu és um Deus que fala conosco. Deus, temos alvos, projetos, planos. Deus, não queremos perdê-los. Eu te peço em nome de Jesus, encoraje os Teus filhos na busca a Ti. Deus, em buscar mais se envolver contigo, no seu casamento, no seu trabalho. Que Cristo seja o alvo, que Cristo seja o foco. Deus, que venhamos a nos envolver mais como o atleta se envolve, que venhamos a nos colocar mais como um bom atleta se coloca. Deus, coloca esse vigor em nós, essa alegria, essa força de Te buscar mais e mais, de Te servir mais e mais, de não desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Nós colocamos a perseverança, meu Pai, a Tua perseverança em nós. Sobre cada homem e cada mulher nesta noite, meu Pai, derrama perseverança. Aquele que pensa em desistir, estava pensando em desistir, Deus. Há uma coroa incorruptível para nós, que não se perde, que não se corrompe, ela é eterna. Deus, ela é presente para nós, é herança nossa. E eu te peço em nome de Jesus, sobre cada homem e cada mulher que aqui está hoje, Deus, dá essa perseverança, dá essa unção, dá esse renovo, coloca um traje incorruptível, dá mansidão, Senhor, para este homem, para esta mulher, tranquilidade para este homem, para esta mulher, traje incorruptível. Deus, derrama essas bênçãos espirituais sobre nós. Nós pedimos, clamamos, precisamos. Deus, sem Ti não podemos fazer nada. Deus, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos nas Tuas coroas, que estão, ó Pai, à nossa disposição e um dia serão dadas. Mas eu posso usufruir hoje aqui nesta terra também, Jesus. Não quero ficar dando golpes no ar, batendo de porta em porta, sem foco, sem orientação, perdendo tempo. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um caminho reto, nos dá um foco, Jesus. Dá um foco para os Teus servos. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, aquilo que Teus filhos têm buscado, orado, perseverado, por mais que em 2017 talvez não tenha acontecido, enche-os de perseverança, enche-os de fé, Deus, a não desistir em nome de Jesus, porque é uma coroa reservada para nós, é uma coroa de perseverança para os que perseveram, que possamos guardar, Deus, aquilo que temos, que a nossa fé, a nossa perseverança, porque caso contrário, Deus, até isso perderemos. Deus, nos forja nesta noite, meu Pai, nos encoraja nesta noite, nos enche, Jesus. Toda igreja de olhos fechados. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus, queira entregá-la hoje, levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui no nosso meio nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Cristo, queira entregá-la, levanta a sua mão bem alto. Deus amado, nós queremos te agradecer, meu Pai. Nós queremos te louvar, porque essas coroas são dadas a quem é salvo. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Obrigado porque essas heranças, meu Pai, nos pertencem. São dádivas Tuas para nós. Nós queremos sair daqui nesta noite, Deus, como um atleta que em tudo se domina, que em tudo se prepara. Deus, venha nos preparar para o dia de amanhã. Senhor, que esse homem, que essa mulher venha se preparar para o trabalho de amanhã, para os desafios de amanhã, para as decisões a serem tomadas. Deus, que elas não venham ser, Deus, tomadas intempestivamente, mas com mansidão, com tranquilidade e perseverança. Por mais que talvez alguma palavra seja contrária ao que pensávamos, Deus, iremos perseverar naquilo que Tu tens para nós e não abriremos mão daquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Sobre aquilo que Teus servos têm orado, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, completa essa obra. Teus filhos possam completar esta obra e perseverar.